todo sentido. É isso aí. Jeff, outro dia eu fiz um café Fala. e aí a pessoa faltou no café. E aí ela faltou, e aí eu falei, bom, ela não apareceu, eu estava combinado o café com ela não apareceu, mas para mim isso não é problema. O assunto é o que não me falta. Mas uma pessoa colocou, olha, Ana, minha amiga faleceu recentemente, né? E é ruim, Hum, porque muitas pessoas estão indo, né? Estão partindo, Jeff. E a gente começou a falar sim. sobre a morte, né? É um tema que eu gosto muito, inclusive comentei que a gente fez um curso sobre a morte. Esse curso, para quem não sabe, fizemos eu e o Jefferson, né? Que a gente fizemos no Dia dos Mortos, né, Jeff? Sim, Foi finados. nados, extremamente forte. Eu falei, Jeff, vamos dar conta de fazer só um, porque trabalhar isso, tirar essas crenças, movimentar. Por que, que a falar de morte, Jeff, às vezes as pessoas colocam como algo tão pesado como não deveria ser? Porque a única certeza na vida é essa, né? Que a gente vai morrer. Então não deveria ser algo tão pesado, tão forte para trabalhar isso, para colocar, para a pessoa entender sobre isso, né, Jeff? Mas é que, Ana, existem muitas fantasias sobre a morte, né? E até a questão histórica no planeta. A morte sempre foi um processo de muito sofrimento. Então a gente vem de uma memória de morte, de pestes, de guerras, onde as pessoas morriam com muita dor e muito sofrimento. Agora mesmo a gente tem visto, em função da pandemia, por mais que a pessoa esteja sob cuidados hospitalares, cuidados médicos, a gente sabe que quem vai para o hospital não é alarmar, mas é uma coisa que é delicada, porque assim, primeiro, se a pessoa está entubada, ela nem consegue se despedir das pessoas, ela não consegue fazer um fechamento, como tu falou na questão dos rituais, a morte tem uma ritualística que foi entrando num tabu. Então não se fala de morte porque não se fala de vida. Porque as pessoas não enxergam a morte como a possibilidade de uma nova jornada, de uma nova caminhada. Então tem um tabu muito grande sobre a morte, porque a gente não quer olhar para a vida. Porque, na verdade, a gente começa a morrer quando a gente nasce. No momento que tu tem o teu primeiro respiro, começa uma morte biológica. Porque a gente não se dá conta, mas a gente morre o tempo inteiro. A gente, agora, conversando contigo, uma parte minha está morrendo. Alguma coisa em mim está morrendo. É uma célula do meu esqueleto que está se refazendo lá, que vai levar 7 anos para se refazer, mas é o momento da morte dela, é agora. É um cabelo que está caindo da minha cabeça. Tudo são mortes. Mas a gente enxerga a morte como uma finitude, não como um processo de renovação. Processo de renovação. Aí começamos a falar sobre os ciclos, né? Que a morte também é um ciclo, ou seja, pode ser um término de algo, mas pode ser o começo de algo. Pode ser não, né, Jeff? Sempre, Não foi assim, sempre é o morreu, começo. acabou. É, Sempre é o começo, sempre é o começo. Aí vem a morte dos relacionamentos, vem a morte dos empregos, vem a morte de uma vida social que a gente está vivendo agora, porque a pandemia nos trouxe uma morte social. A gente ia na casa dos amigos. Hoje de manhã cedo mesmo eu fui à feira e aí encontrei a Cássia, que trabalhava com nós, né? A Cássia que tinha um trabalho com o feminino, e ela disse, nossa, eu tô com uma saudade de encontrar as pessoas, mas não pode por causa disso, por aquilo. Ela estava num luto. A nossa conversa ali, ela estava num luto se dando conta do quanto ela sente falta de coisas que ela podia viver antes. Né? Só que a gente não enxerga esse momento de pandemia é um momento bem claro dessa questão da morte, porque morreu-se para uma vida social, mas se abriu para uma vida social. Quanta gente bacana eu estou vendo entrando ali que eu não conheço, que devem ser pessoas que são maravilhosas, têm histórias maravilhosas, que têm trabalhos maravilhosos, sistemas maravilhosos, trazendo para a constelação, né, Ana? E eu não conheço. E eu não receberia essas pessoas na minha casa, porque eu não teria como fazer o contato com elas lá atrás, antes da pandemia. Eu não teria acesso a elas. São pessoas que daqui a pouco vêm de Brasília, vêm de outros lugares, de lugares que tu fez curso, pessoas que são amigas de amigos que fizeram um curso contigo ou que participaram de uma live, estão aí convidados, né? Então eu não teria acesso. Só que graças a isso que está acontecendo, a essa morte social que a gente teve, eu criei uma nova sociedade. Então, nesses minutos que eu estou contigo aqui agora, e quando eu interfiro nas lives, né, porque
Eu sou muito pitaqueiro e eu adoro. Tem uma pergunta, eu já saio digitando, sai errado, não nem corrijo a digitação, porque não dá tempo, né? Agora é a outra gente. Eu boto os enlaces, né? Eu boto os enlaces, enfim. E aí eu não enxergo isso como uma renovação. Então, eu morri para uma sociedade, mas eu nasci para uma nova sociedade, que é a sociedade virtual, que é um movimento de encontrar as pessoas. Então, a morte física, ela também se dá dessa forma. Se morre o corpo físico, mas o espírito tem um outro grupo que ele encontra. Um outro grupo que ele encontra. E dessa morte social, Jeff, acha que a morte de uma era, a morte de um... Não é de uma sociedade, enfim, mas é a morte de um tempo que era assim, e toda vez que acontece algo como uma pandemia, morreu esse tempo disso e começou um novo tempo. E eu tenho falado muito para as pessoas assim, eu agradeço todos os dias, entendam, respeitando todas as mortes. Eu tive mortes familiares em função da pandemia, né, eu tive perdas familiares, mas assim, eu agradeço que esse movimento veio por um vírus e não por uma guerra nuclear. Porque a gente estava muito próximo de uma guerra nuclear. Era só acompanhar as notícias, a gente via o ditador coreano lá enlouquecido, louco para apertar o botãozinho. A gente tinha um presidente dos Estados Unidos que estava louco para apertar o botão vermelho para disparar míssil para tudo que é lado. Né? Então, havia todo um movimento planetário para mais uma guerra mundial. Só que agora a guerra não é mais de armas e de tanques, coisas mais que precisa de um soldado, é só apertar um botão e mata tudo. Não só aqueles que foram vítimas, mas também as plantas, o planeta como um todo morreria se a gente tivesse uma guerra nuclear. E a gente sabe que hoje a gente está num estado, é muito louco isso, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem medo da morte, mas a gente cria máquinas de morte o tempo inteiro. Através de alimentos ultraprocessados que vão matar órgãos do nosso corpo, através de coisas contaminadas ao nosso redor. Né? Então, a gente cria essa máquina. E máquinas maiores, que são as máquinas nucleares. Né? Estão ali prontas para acabar com o planeta. Então, esse processo veio, essa mudança de era que a gente está vivendo agora, e sim, é uma mudança de era, porque ninguém no planeta vai ser igual quando isso tudo acabar. Quando a gente puder sair para a rua, puder se encontrar, os encontros vão ser diferentes. Eu garanto que quando terminar essa pandemia, todo mundo vai ter álcool gel na sua casa quando as pessoas chegarem. Todo mundo vai dizer, tire seus sapatos na entrada. Então a gente está com uma atenção muito maior do que de morte eu trago para dentro da minha casa quando eu estou na rua. Porque antes a gente não pensava nisso. As pessoas entravam em casa com calçado, às vezes colocavam o calçado em cima do sofá, na cama, sem preocupação nenhuma. Coisas que em países então, isso... mais desenvolvidos, né, Jeff, tipo seus amigos do Japão, eles já trazem isso antes mesmo de uma pandemia, né? Porque havia um entendimento que quando as estações do ano morriam, Ana, havia uma proliferação de determinadas bactérias. Né? Então isso é uma coisa que vem de muito tempo com eles. Eles percebiam que se nas casas, nos templos, as pessoas entrassem de sapato, gerava doenças. Então o que fizeram? Todo mundo tira o sapato. Ninguém mais entra em sapato em lugar nenhum. Então aquilo que poderia contaminar aquele espaço, ele é deixado lá fora. E como todo mundo sentava no chão, e sentam até hoje no chão, era muito mais fácil contaminar. Tu está sentado no chão, alguém pisou com o sapato, tu bota a mão e coça o olho. Passou uma doença, passou uma bactéria, alguma coisa. Então, e aí vem a questão da observação. Entender que morrer padrões de comportamento também é renovar, também é crescer, também é nascer para algo novo. Né? É verdade. Tô aqui pensando, Jeff. Tô aqui. Faz sentido, sabe? Quando realmente, né? É que se me deixar, então, eu vou longe, então. Seria importante a gente... Não é querer morrer a palavra, Jeff, mas seria importante a gente entender a morte também como algo positivo, né? De tudo que você está falando, ó, sempre que vai morrer algo,
E também eu penso assim, né? Que se não houvesse a morte, né? A gente fosse essa vida, essa daqui, porque a nossa espiritual é eterna, mas essa vida aqui, eterna. Imagina só, a gente não ia fazer nada para evoluir, para crescer, porque o que faz a gente viver é o fato de que a gente vai morrer, que vai ter um fim. Se nunca tivesse fim, eu ia sempre deixar para amanhã. Sim, e tem uma coisa aqui também, né, Ana? Na questão da tua fala. Algumas linhas de pensamento acreditam que o espírito também morre. Tá? Porque tu vem, tu encarna, vamos partir para a reencarnação. Então tu reencarna, nasceu, cresceu, morreu, cresceu, nasceu, cresceu, morreu, o ciclo eterno da vida. Só que chega um determinado momento, porque aprender, tu vem para crescer, tu vem para evoluir, tu vem para transformar, para limpar, para polir. Só que chega um determinado momento que o espírito não precisa mais encarnar. Então ele tem a escolha. Não. Hoje, a gente fala já, hoje eu digo há mais de 20 anos, né? Se fala de pessoas que encarnaram, mas não precisariam estar encarnadas. Elas não vêm com um karma, elas não vêm com um peso pela encarnação. Elas vêm com o que a gente chama de dharma. É um espírito que já está num estado evolutivo tal, não que ele não corra risco de cair, tá? Porque ele pode cair, ele pode, enquanto espírito, ele tem consciência, aquilo que a gente fala, ele está num movimento maior, então ele entende as coisas como são. Só que daí ele encarna e toma um viés totalmente invertido. Ele cai uns degraus na evolução dele. Por isso que esse processo não é assim, uma encarnação e tu está resolvido. Às vezes a pessoa encarna, reencarna, repete o erro, né? Tem várias oportunidades. Quantas vezes a gente vê isso na constelação? Tá ali a oportunidade da pessoa limpar aquilo dentro dela, resolver aquela questão, perdoar, que nem tu falou ontem na live, se libertar daquilo, a pessoa, não quero, não quero. Isso é uma involução do espírito. O espírito ainda está pegado naquilo ali. Quando ela desencarnar, na hora de olhar o livrinho, vão dizer, olha aqui, ó, tu teve uma chance de largar aquela carga, tu não largou, então vamos voltar para aprender. Aí volta para aprender de novo. E chega um momento que esse espírito tem essa escolha. Ou ele encarna, ou ele volta para a energia maior. E aí ele não precisa mais encarnar. Então também há uma morte do espírito como indivíduo encarnado. Tu tá travando para mim, tá? Então, para mim parece você travando. Aqui, e para mim é tu que tá travando. Coisas de internet nesse horário, tá tudo certo. Né? Hoje Mas, enfim, hoje a gente não está se combinando aqui, Jefferson. Não tem problema. É um assunto delicado para se falar, né? Então, até é um assunto que às vezes a pessoa vai ter que olhar várias vezes, vai ter que ir lá no teu IGTV depois, vai ter que assistir de novo para pensar sobre isso, porque falar sobre morte é falar sobre transformação, né? É falar sobre mudança, é falar sobre renovação. E quando tu falou ali no início, não é querer a morte. Não, a gente não tem que querer a morte. A gente não encarna para querer a morte. Não é isso. A gente encarna para querer a vida, viver. Mas estar preparado para quando a irmã morte chegar, como São Francisco dizia, né, pegando citações religiosas que a gente gosta tanto, né, porque eu acho que são altas informações que a gente tem. São Francisco sempre disse, quando ele falava, né, do irmão Sol, irmã Lua, o irmão Vento, todos os elementos da Terra eram irmãos dele. E ele falava em uma das orações, a irmã morte, aquela que vem para todos que um dia viveram. Então ele deixa bem claro que é um ciclo que não tem como a gente fugir. Então se eu aceitar que um dia que eu não sei que dia é esse dia pode ter, a Cat quando conversou contigo, naquele café da manhã, ela falou a respeito das moiras, né? A questão lá da mitologia grega, que teciam, mediam e cortavam o fio da vida, e que esse fio começava a ser consumido no momento que a gente dava o primeiro respiro. Mas o tamanho desse fio, ninguém sabe. Eu posso viver até meus 150 anos, e eu posso morrer com 2 anos de idade, eu posso morrer com 1 semana de vida. O tamanho do meu fio
Não é que uns merecem mais, outros merecem menos. Não. De novo é aquela questão que a gente encarna para viver, para evoluir, para crescer. Às vezes o meu crescimento é uma vírgula que eu deixei mal resolvida numa vida passada. 2 Então anos, eu tenho 2 uma anos de vida... idade é o suficiente, né? eu tenho uma vida curta, às vezes uma semana. Às vezes o espírito também encarna não para... E aí a gente fala dos espíritos evoluídos, né? Que alguns espíritos se oferecem para passar pelo processo de encarnação para que os pais aprendam. Às vezes é os pais, o sistema todo tem um aprendizado com aquilo. Um olhar diferente sobre a vida e a morte. Porque é muito perto, né, Ana? Se a gente parar para pensar assim, eu imagino que deve ser muito complicado. Uma mulher gesta durante 9 meses, prepara tudo, e toda aquela... Vou receber essa vida nova, e essa vida às vezes não nasce, porque é o chamado natimorto. Na hora do próprio parto ali, acontece alguma coisa, a criança já nem chega a dar o respiro. Literalmente Sim. é um corpo que sai. Né? Então, para esses pais, deve ser um processo de lidar com a morte muito complicado. Mas o que a gente percebe? Que quando eles olham com sabedoria sobre isso, depois de toda a dor que se passa, natural. Eu também não sou desses que as pessoas dizem assim, ai, morreu, tudo bem. Não, tu tem que fazer um luto, tu tem que sofrer aquilo ali. Sofrer no sentido de não tenho mais essa pessoa física ao meu redor. Não tenho mais aquela palavra no meu ouvido. Quantas vezes eu estou numa situação e eu disse, eu queria tanto ouvir meu pai falar sobre isso agora. O que meu pai pensaria? Eu sei que eu Até olho para dentro e encontro ele. porque assim, às vezes a pessoa tem um aborto e ela não faz o ritual porque era um aborto. É uma vida que passou por você e passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. E quando a gente abre na constelação, a gente vê o quê? O quanto esse aborto ainda está preso a você, ainda Sim. também não foi, não está... tem uma energia bloqueada ali. Por quê? Porque há um apego ainda, ou na dor, um apego pela dor de ter tido aquela criança, ou não ter conseguido que aquela criança viesse no tempo que ela acreditava que era certo, né? E a gente vê isso daí. Os rituais também são importantes para mudar esse ciclo. Sim, porque a morte, ela faz parte, ela tem que ser incluída. A gente faz celebração de casamento, a gente não faz celebração de morte. É muito maluco isso, porque a gente tem uma exclusão, porque, de novo, a gente acredita que a morte é a finitude. Aqui no Brasil, porque tem lugar que faz, né? Sim, não, tem muitos. Eu ouvi tu falando esses dias, no México, por exemplo, ele tem o famoso Dia dos Mortos, onde as pessoas colocam as fotos do morto. Em alguns lugares, tu falou ontem de 1 ano, tem alguns lugares que o corpo é guardado dentro da casa. Nunca vai ser enterrado, ele fica ali, e quando há uma celebração, esses corpos mumificados já são colocados no salão com um local especial, como se aquilo ali tivesse. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo também é uma maneira de não olhar aquela passagem física. Entende? Porque quando eu mantenho aquele corpo sem vida na minha família, eu também não estou olhando para essa pessoa como realmente ela se foi. Eu quero manter a presença física dela. É muito dual essa ritualística, porque algumas pessoas entendem. Quando a gente fala dos nativos, por exemplo, dos nativos brasileiros, os chamados índios, né, que não são índios, são nativos. Os nativos brasileiros, eles têm o período de chorar. Então, durante um tempo, eles choram a morte daquele parente, porque para eles todo mundo é parente, né? Então, o parente morre e eles choram, toda a tribo chora. Chora, algumas tribos fazem um processo de causar dor física, para que realmente aquela dor seja sentida na pele, né, como se diz. Passado esse período, eles queimam tudo que era desse parente. Eles queimam a casa dele, eles queimam a cabaça dele, eles queimam as vestes dele, tudo que tinha que ele usava, se era uma lança, se era não sei o quê, salvo se ele é um pajé, ou se ele é um cacique, que daí algumas coisas são preservadas, mas porque é a passagem dessa energia para quem vai ocupar aquele cargo, mas se ele é um parente comum, da sociedade comum, tudo é queimado. Porque eles entendem que no momento que aquilo tudo é queimado, essa energia volta para Tupã. E quando ela volta para o Deus maior, que é Tupã,
essa energia vai cuidar da tribo aqui. Então não precisa se guardar nada físico, né? Então a gente vê que há uma cultura de desapego também àquela pessoa, entendimento de que a pessoa veio, cumpriu a missão e foi. Sim. E de lá ela vai voltar de novo no mesmo sistema, né? Assim, no mesmo sistema, eles acreditam que voltam no mesmo sistema, Jeff? Ou voltam Sim. Para o mundo? Volta no mesmo sistema. Isso é que é o mais bonito. Porque eles têm esse entendimento. Que às vezes não abre constelação, Jeff, e quase que é muito certo que aquela pessoa é a mesma pessoa, sabe? Às vezes a ressonância lá daquele parente lá atrás, eles se olham assim, você olha e fala assim, gente, tem algo aí, será que é uma memória? Sim, é uma memória do eu sou você. E quando tu falou do aborto, tem uma linha da espiritualidade que acredita que às vezes o aborto vem porque nem o espírito e nem os pais estão prontos para aquela situação. E aí, quando a pessoa engravida de novo, é o mesmo espírito que foi abortado lá atrás. Entendeu? Tipo assim, agora é dada uma nova chance para vocês. E a gente está falando aqui tanto do aborto induzido, né, que é crime, aquela coisa toda, mas a gente sabe que acontece, não vamos ser hipócritas e dizer que não existe. Estamos falando nada de julgamento. Existe. Existe, tem que ser respeitado, porque eu acho que também é um direito da pessoa saber se ela está pronta ou não. Mas aí a gente entra em outras questões. Mas tanto induzido quanto natural. Quantas mulheres estão ali com a gravidez normal, todos os exames, de uma hora para outra abortam. Porque o contrato não foi validado, digamos assim. Ainda tem alguma coisa para acontecer. E aí, quando tu vai fazer uma constelação, às vezes tu enxerga aquela pessoa muito presa àquele aborto. E até que ponto esse aborto é ela mesma, né, que veio de uma outra maneira. Enfim, a morte é uma palavra, Ana, que ela é muito mal vista na nossa sociedade. Ela precisa ser incluída, ela precisa ser trabalhada. E quanto mais eu aceito, eu acho que isso é o mais importante de tudo. No nosso papo aqui, claro, a gente vai conversar sobre, né, mas eu acho que a aceitação de que isso um dia vai acontecer. Eu não tenho que esperar. Eu vou acordar agora, será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que eu vou morrer? Não, eu não tenho que pensar nisso. Eu tenho que viver e saber que num determinado momento essa vida física vai findar. E ok, faz parte. Mas as pessoas trabalham muito com o medo. Ai, Deus, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e ela me disse assim, já até ter filhos, eu nunca tive medo da morte, agora eu não consigo nem pensar. E a pessoa desabou chorando. Eu digo, mas e por que isso? Daí ela disse assim, porque como é que a minha filha vai viver sem mim? Aí vem aquela coisa da gente não olhar para o sistema com a força que o sistema tem. Então, assim, tem uma coisa de apego de como as pessoas vão ficar se eu morrer. As pessoas vão ficar bem. As pessoas vão ficar bem. Elas vão ficar com saudade, elas vão lamentar. Mas será que é a mesma pessoa? Pensando aqui, Jeff, será que é a mesma pessoa que fica assim, ai, como que as pessoas vão ficar quando eu partir? Será que é a mesma pessoa que pensa, ai, o que os outros vão pensar se eu viver isso ou se eu viver aquilo? Porque ó, eu não tenho essa preocupação, assim, de verdade. Eu tenho filho pequeno, mas eu acho que se chegou o meu momento, se é a minha hora e se tem que deixar, Jeff, eu tenho que deixar. Eu não tenho apego a nada daqui, assim, que... Tu sabe que eu tenho uma expressão muito, que eu falo há muitos anos, assim, por mais amor que eu tenha pela Cat e pelo Kim, né, que são minha família, eu sempre digo isso, que eu tenho uma sensação interna que o dia que a morte chegar, eu vou pegar minha mala e dizer tchau para vocês, eu tô indo. E não é que eu quero me livrar disso, porque eu tenho um carinho, amor por eles, mas eu entendo que é o ciclo que se finda. E se aquele ciclo físico terminou, se findou, ele tem que ser encerrado. Senão, que tipo de dor a gente cria? E aí a gente vê aquelas questões de pessoas que são mantidas em hospitais, em estado vegetativo, por 4, 5, 6, 10, 15 anos. Nós temos um caso na família, uma pessoa que tinha esclerose lateral, e ela ficou hospitalizada
eu acho que 5 ou 6 anos, o marido morando dentro do hospital, e ela lá, parando tudo, sem movimento nenhum, e só definhando naquilo ali. Porque há um apego para que aquela pessoa não vá. Então, É, eu não sou um defensor da eutanásia. Né? Eu acho que não é uma, que é uma coisa muito delicada, porque envolve, infelizmente, coisas até judiciais aí, de posses e tudo que são usadas para tomar as posses das pessoas, né? Mas eu acho que se o médico disse não tem volta, não tem mais volta, ela vai ficar ali durante 10 anos por causa que ela já morreu, é só o equipamento que está mantendo ela viva. Então esse apego a que a pessoa vai voltar, que ela vai sobreviver aquilo, a palavra que a gente usa, né? Sobreviver. Ou seja, eu estou transpassando uma coisa que já aconteceu. Viveu, morreu, deu, vai adiante. Né? sim. Ah, é algo para se pensar mesmo, né, Jeff? E eu percebo muito isso. Aquele que tem medo da morte, ele tem medo da vida também. Total. Porque ele O não Bert vive foi muito nada. sábio. O É Bert, verdade. como sempre, foi muito sábio sobre isso. Que daí a pessoa, se eu fico pensando que eu vou morrer, eu estou ocupando um espaço da minha energia de vida. Eu estou deixando de cumprir coisas, eu estou deixando de compartilhar com as pessoas, eu estou deixando de crescer. Eu estou preocupado com uma coisa que eu sei que vai acontecer. Mas quando vai acontecer, não importa. De novo, a morte, Ana, eu acho que ela também está muito ligada, o medo da morte, né? Falando, usando isso não a morte, mas o medo da morte está muito ligado ao controle que as pessoas têm, a querer saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Não tem isso. Hoje a gente tem uma sociedade que não se tem mais nem a privacidade dos bebês. Porque a mulher engravida, ela faz ecomorfogenética, ela já faz eco 3D, eco 12D. Eu tô vendo a hora que vão botar um microfone dentro do útero para a criança dizer, oi mãe, entendeu? Não se respeita o tempo, não se respeita o ciclo. Entendo que alguns exames ajudam para prevenção, até se a criança vai ter uma síndrome, se ela vai nascer com algum problema, precisa de uma assistência, beleza, tranquilo, eu acho isso tudo bem. Mas é uma invasão. Eu recebo, às vezes, umas ecos de clientes e amigas, eu fico pensando assim, tá, bacana, compartilho, acho bonito para ela, para a mãe, para o pai, é bonito, mas eu fico pensando, cadê a beleza de ver a vida acontecer? Cadê a beleza de ver a vida deixar? Porque o processo de dor é igual. A dor da vida e a dor da morte são exatamente iguais, eles são sincrônicos. Deixar o controle também, né, Jeff? Porque é muito controle querer controlar quando uma pessoa vai, quando uma pessoa fica. E o Covid está aí para mostrar que a gente tem zero Não controle, né? tem, não Zero tem. controle. Tipo assim, vai quem tem que ir. Aí vão assim, mas os idosos, né, eles não vão resistir. Mas, Jeff, eu vi cada idoso assim, ó, dando samba lelê nos mais jovens, sabe? E é uma questão Total. de realmente estar disponível para a vida e o outro não está disponível para a vida, né? E A lembrando que isso é uma psicologia, escolha. a psicologia chama isso de pulso de vida, né? A força vital. De novo, estamos no cordão lá das moiras, né? De novo no fio da vida. Tem pessoas que têm o seu fio forte, ou seja, não tem o que derruba ela. Mas não é que é porque ela tem esse pulso. Tem gente que já está ali com 20 anos, com muito menos energia do que um senhor de 70 anos. Verdade, né, Então, Jeff? assim, de novo, é uma escolha de estar consciente de viver. Não é que a pessoa tem medo de morrer, né? Até porque eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente entende que ela vai chegar e que está tudo certo. Né? É verdade. Tu não vai chegar para uma pessoa de 90 anos de idade e dizer para ela, não, porque a senhora vai fazer a sua festa de 15 anos, a senhora vai viajar, vai se formar. Ela vai dizer, não, meu filho, eu estou muito mais agora para ficar na minha casa, tomar minha sopinha, comer minha comidinha gostosa, tomar meu vinhozinho para quem gosta. E a gente vê isso, né? Pessoas com 90 anos que mantêm uma vida alimentar
muito saudável no sentido de ter o seu cuidado ali, seguir as orientações médicas. E a gente vê jovens sem perspectiva nenhuma de vida. A gente vê pessoas com 20 e poucos anos de idade que não têm um projeto de vida. Ah, eu vou conhecer tal país. Ah, eu vou estudar tal língua. Eu vou fazer esse movimento. Ah, agora eu vou... Todos os dias eu vou ter um ritual, pegando a questão dos rituais, de assistir uma live que faz com que a minha mente se alimente. Eu vou pegar um livro e vou ler 2 páginas por dia. Não precisa pegar e devorar o livro, mas tem essa prática de vida, né? De novo, Tá mais na vida que eu quero ter, na vida que eu tenho para viver, né? Então, eu acho que até a pessoa, ela se programa melhor, porque assim, ó, eu já sei que eu vou morrer velha, Jeff. Por algum motivo, de alguma forma, eu sei que eu vou morrer velhinha. Ou seja, eu também não quero passar lá minha vida velhinha capengando ali, sem ter vivido nada, sem ter feito nada, sabe? Sem ter sido alguma coisa, sem ter ajudado muitas pessoas. Eu fico pensando lá na frente também. E por que isso acontece? E por que isso acontece contigo? Porque tu tá vivendo, Ana. Tu tá na vida. Quando a gente está na vida, a gente não está na expectativa do que vai acontecer lá na frente. Então, quando tu chegar lá velhinha com 90, 130 anos, né, porque a questão genética também a gente sabe que hoje as pessoas vivem muito mais, porque elas estão se cuidando muito mais quando jovens, né? Mas tu vai ser uma velhinha que vai cumprir tudo isso. Por quê? Porque tu tá vivendo. Tu não fica na expectativa de, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, tu tá no movimento. Então, nesse movimento, de novo, é entender a nova realidade. É viver a vida todos os dias. Quando a gente acorda, aquela frase que se usa muito, né? Que todos os dias tu acorda com uma página em branco da tua vida. Sim, todos os dias eu acordo com uma página em branco. Se eu escrever medo da morte, medo da morte, medo da morte todos os dias, eu não estou vivendo. Eu estou preso naquilo ali. Então, acho que quando eu olho, eu encaro a morte, encaro os seus rituais, que é exatamente igual ao ritual do nascimento. Só que invertido. Quando a gente nasce, a gente dá um tapinha na bunda da gente para a gente respirar e acontecer a vida. Quando a gente desencarna, alguém pega na nossa mão e a gente faz... A gente solta todo o ar. A gente desapega daquele corpo. Então, se eu olhar para a morte com a mesma força que ela tem quando eu nasci, eu estou tranquilo. Eu vou cumprir essa etapa entre um e outro, que são certos. Entre um e outro é certo. Aliás, o nascimento às vezes nem é tão certo. Né? É mais fácil uma pessoa não nascer do que uma pessoa morrer. Não morrer. Não morrer. Mas se eu nasci, se eu respirei, eu sei que eu vou chegar aqui, eu vou chegar na morte. Então, se eu trabalhar com essa mesma beleza de oportunidades que eu recebi, de carga que eu recebi positiva, de memórias genéticas, de campo, de todas as possibilidades que tu fala tão bem sempre, Ana. Se eu olhar para tudo isso aqui e chegar aqui e dizer, beleza, eu aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar que eu recebi aqui. Eu só solto e volto. Espero o dia de voltar de novo e volto. E tá tudo certo. Sim. Mas é que as pessoas, de novo, elas não se dão oportunidade de viver. As pessoas estão sobrevivendo. E eu não estou falando por causa da pandemia. Estou falando no geral. Porque quantas vezes a gente mostra numa terapia, numa constelação, ou até num reiki que tu fala tanto, nas barras, tudo que é essa área que a gente tem, é mostrado para a pessoa, olha, tu pode mudar, isso aqui tu pode mudar, para ter um caminho legal. E a pessoa diz, não, eu vou ficar aqui, eu não quero, eu não mudo. É claro que ela vai ter medo da morte. Viver, né? Uma coisa claro é que ela vai ter que medo. Vai morrer, tem pessoas que decidem viver tudo que elas querem viver, né? Sair, aprender, evoluir, crescer, como uma escola mesmo, né, Jeff? Porque eu vejo o planeta Terra como uma escola. Então, se ele é uma escola, se a gente está aqui para aprender, para crescer, para passar por aquilo que a gente tem que passar, e é muito certo, Jeff, que a gente tem que passar nessa vida,
A gente vai passar. Isso é muito... Não tem como fugir. Ninguém, a minha frase clássica, tá? Que algumas pessoas se chocam, mas é a minha frase clássica. Ninguém salva ninguém e ninguém cura ninguém. Não tem como, porque eu não posso viver o que está designado para ti. O que é teu, é a tua história. E até eu acho uma arrogância quando as pessoas vão lá e dizem, eu vou tirar, eu vou resolver isso para ti. Não, tu está tirando a força de vida que a pessoa recebeu. Ela ganhou uma força para cumprir aquilo, para passar, por mais difícil que sejam os processos, por mais complicado que seja aquele processo, é dela. E isso vai ter um ganho para que ela cumpra isso aqui, e quando ela soltar o ar, quando ela der o último suspiro, que a gente chama, ela está com tudo cumprido. Agora, se eu passo a vida inteira querendo que alguém resolva, que alguém me cure, que alguém me faça não sei o quê, é claro que eu vou ter medo disso aqui, porque eu sei que eu estou sendo negligente com o que eu ganhei. Eu não estou honrando aquilo que eu recebi. Dentro de algumas técnicas de luta, Ana, existe esse movimento aqui, que é a força com a suavidade. Que numa outra leitura é vida e morte. Se eu entendo que isso acontece o tempo inteiro e eu respeito a minha força e a minha suavidade, eu tenho equilíbrio de vida. E aí, quando chegar a minha morte, eu tenho equilíbrio de morte também. Agora, se eu não respeito, se eu quero que alguém resolva para mim, que alguém faça, não tem como. Há um descontrole das duas energias. Né? Então, de novo, vida e morte é olhar para a mesma coisa. Quanto mais a gente olha, e a gente fez aquele trabalho, aquele workshop da morte, foi tão lindo, porque a gente estava num espaço sagrado, a gente estava dentro de um convento. A gente pôde olhar, porque era um convento que tem essa prática, as pessoas vivem ali, os freios estão ali até morrer, a gente foi até o lugar onde eles estavam enterrados e tal, e essa questão de olhar para a vida, e tinha toda aquela vida do verde, da natureza, aquela beleza toda que a gente teve. Às vezes eu olho as fotos, assim, porque às vezes no celular abre uma foto daquele evento, né? Eu digo, nossa, que lugar maravilhoso, que energia maravilhosa. Isso, mas por que eu enxergo isso? Porque a gente estava no pulso da vida, não no pulso da morte. A morte, ela tem o seu pulso natural, que é a aceitação. Quanto mais eu aceito ela, mais a vida se torna bonita. Então, mais eu consigo olhar para tudo com beleza, reconhecer a beleza da dificuldade. Hoje, muitas pessoas estão passando por uma morte financeira. Né? Tem muita gente pegando a questão muita gente na morte financeira. Mas por que não deixa morrer isso e te reinventa, te recria? Faz diferente. Eu tenho uma cliente que mora lá fora e ela, quando veio a pandemia, parou tudo. Ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego e tal. E aí eles disseram, bom, o que vão fazer, né? Eles começaram a fazer quentinha de comida brasileira. Estão faturando altíssimo, mantiveram o mesmo padrão de vida que tinham antes. Estão pagando, fazendo marmita brasileira. Entende? Um tempero gostoso, feito daquele jeito legal, e está vendendo horrores. O que ela podia ficar? E agora? Acabou tudo, eu não tenho mais o que fazer. Não, ela se reinventou. A morte, o processo de morte que acontece todo dia, é um processo de reinvenção para a vida. Reinventar, reviver. Né? Não é um processo que acaba, não existe a finitude. Deixa eu ler aqui, ó. O pessoal falou um monte de coisa muito legal aqui, Jeff. Que até. Para mim está travado embaixo, eu não vejo os comentários. A Maria Lina, ela estava colocando aqui, ela colocou assim, ó. Viver é estar em movimento. É isso, né? É isso. A Jussi colocou, minha avó com mais de 90 anos dizia que quando ela ficasse velha, a gente podia colocar ela num asilo. E a minha mãe... E tá certa ela. Mendes, ó. E minha mãe que não quer ficar na fila dos idosos porque é muito devagar. E ela tá certa. E ela tá certa. Porque assim, ó, ela tem impulso de vida. Então, aí de novo vem da morte, tu tá mais distante da morte, a gente não sabe. Então, eu tenho uma bronca com essa questão de idoso,
Porque eu vejo as pessoas, quando elas são com a maior capacidade, que nem tu fala, Ana, tu quer morrer muito velhinha, tu quer deixar o planeta quando tiver muito velhinha. Olha o que tu vai ter aprendido, olha o quanto tu vai ter absorvido, quanto a tua esponja cerebral vai ser um cabeção, que nem a gente brinca, né? Vai estar cheio de informação. Nesse movimento que tu faz todos os dias com as lives, olha quanto tu tem estimulado as pessoas, e tu tem te estimulado também, e quem participa também se estimula, porque a gente aprende com todo mundo o tempo inteiro, né? Olha quanta coisa. Aí chega lá e diz, a pessoa é idosa, ela é velha, aí que ela tá com tudo quente, ela tá com um monte de informação. No Japão, pegando essa questão, quanto mais velha a pessoa é, mais respeitada ela é. Porque ela tem muita experiência. E eles têm uma coisa, até naquela live que eu participei de manhã contigo num sábado, naquela constelação online, não live, aquela constelação online, que tinha aquele rapaz que agora me fugiu o nome, que é de origem nipônica, eles são nipônicos, são japoneses, né? Aí eu ainda comentei e ela me disse, sim, nós temos o Nori, né? Não é Nori, é Ori, eu acho que é o lugar que eles têm. Então, mesmo depois que a pessoa morre, eles têm um altar onde todos os antepassados são colocados ali, fotos e tal, é fechado, isso é uma área reservada, e em determinados momentos eles abrem aquilo para que essa energia venha para a família. Então eles também acreditam assim, não é porque a pessoa morreu que ela acabou. Então a sabedoria dos velhos, a sabedoria dos idosos vem no tempo inteiro. Então eu acho que hoje também se conceitou, especialmente para nós aqui no Brasil, essa questão de que a pessoa é velha. Ela está em plena função. A mãe da Cris é uma mulher que se vira, trabalha pra caramba, assim, tá sempre se virando, sempre, né, correndo pra lá e pra cá. Como é que tu vai dizer que uma pessoa dessa é velha? Como é que tu vai dizer que uma pessoa que pega uma enxada e vai organizar o jardim dela, vai capinar, plantar as flores dela? Como é que tu vai dizer isso? Não tem como. Então, de novo, quanto mais a dona Irene, que é o caso ali, trabalha, mais ela tá resolvendo isso aqui. E o dia que a morte vier, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela vai liberar, né, Jeff? Ela fez o que ela tinha que fazer, né? Viveu. Viver e morrer são iguais. Nunca esqueçam disso. Viver e morrer é igual. Tudo que ela tinha para viver, que ela fez, o que ela queria fazer, ela fala assim, bom, deixa eu pegar minha malinha. Nem malinha, né, Jeff? A gente parte para outra vida sem a malinha. Assim como a gente chega sem mala também, né? É que a malinha que a gente fala aqui, que a gente brinca, né? É a malinha das experiências. Tá? Porque quando tu vem, tu falou isso numa live aí. Quando a gente vem, vem aquela claquete. Né? Quando a gente vem com a malinha também de instruções, que fica lá na placenta, que eu sempre digo. O médico esquece, na hora que a criança está ali chorando, ele está ajeitando a mãe, fazendo aquelas organizações que a medicina precisa fazer no útero e tal, e ali ele esquece, ups, foi embora. Esqueci o manual de instruções. Então, esse é o da vida. Quando tem o da morte, é o manual das experiências. Então, tudo que eu experienciei daqui para cá, eu vou levar junto comigo. Porque há uma crença, Ana, que quando a gente encarna, isso é uma brincadeira que se faz, tá? Que diz que, assim, que o grande espírito, o criador, a fonte de energia principal, Deus, né? Ele estava meio entediado. E daí ele disse assim, eu vou botar um povo para conhecer uns negócios, para me ensinar esses negócios. Eu tenho que reaprender, eu não me lembro muito mais, porque afinal ele tinha muito mais de bilhões de anos, né? E aí ele resolveu criar os seres humanos. E daí ele disse, então agora vocês encarnam, vocês fazem as bobagens de vocês lá, e depois vocês vêm me contar. Então tem uma linha que acredita que quando a gente desencarna, o nosso espírito vai contar para Deus, eu vivi isso, eu passei tal coisa, lá eu conheci uma planta, uma flor que faz isso. Então é meio que assim, tipo, ele tá lá sem nada, e daí ele diz, me conta umas historinhas aí. Então a gente leva essa malinha das experiências, né? Então tem a malinha das experiências. E é genial porque os gregos, por exemplo, eles acreditavam que quando a gente morria, vinha Caronte, que era o barqueiro da morte, né? Que era a morte, e ele levava o nosso espírito. E quando a gente ia indo pro local que agora me foge o nome, a gente passava pelas experiências vitais. Então é como se a gente pudesse olhar tudo aquilo que a gente viveu, né? E carregar isso com a gente para chegar na hora lá. Olhar aquele como se fosse um filme. Aí você presta atenção no seu filme. Como foi seu filme da vida?
Ah, casei, meu marido morreu e eu passei a vida chorando. Acabou o filme. Ou desde criança eu nunca fiz nada, porque eu tinha medo da morte. Eu passei a vida inteira com medo de tudo. Com Eu medo não de vivi quem nada. contar isso, esse É, filme. e como tu fala muito da live do café, que às vezes as pessoas, tu perguntou esses dias, né? Ah, por que as pessoas não estão vindo? Eu fico pensando, pô, se tu não consegue te ouvir, se tu não consegue te expor, que tipo de vida tu tá vivendo? É. O filme da gente, ele tem que ser encarado, dizer, fiz bobagem, fiz coisa errada. Sim, fiz, todo mundo vai fazer. Tá, mas aprendi com o meu erro, não faço mais. Isso é viver, isso é estar pronto, não é se preparar, é estar pronto para morrer. O segredo é esse. Porque eles não sabiam se eles iam voltar. Ele foi para a guerra, então não sabe se ele vai voltar. Mas é um bom dia para morrer. Eles já acordavam com essa coisa. Só que não é que eles ficavam pensando na morte. Eles iam viver o máximo. Então todo dia é um bom dia para morrer. Só que a gente não sabe que dia é esse. E a gente só É vai verdade. entender isso se a gente tiver um bom dia para viver. É Porque se eu verdade. acordo e eu penso que eu posso morrer hoje, eu vou ter uma vida muito melhor. Eu vou saborear tudo que eu tenho que saborear. Eu vou absorver tudo que eu tenho que absorver. Eu vou sair do julgamento. Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou respeitar o que eu preciso respeitar. Isso é viver. Isso é E quanto viver. mais a gente faz isso, mais a irmã morte fica tranquila dentro da gente. Ela se acomoda, ela tem um lugar. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Foi a tua pergunta inicial. Por que as pessoas têm tanto tabu sobre a morte? Porque as pessoas não querem dar um lugar para ela. Tem que acomodar no meu corpo. Existe uma morte. Eu sei que ela existe. Se ela se acomoda, eu vou viver. Eu vou ter garra, eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Não tem tempo ruim. Não É tem tempo verdade. ruim. É. E se tem tempo ruim também é tempo de crescer. Não, é que eu digo, não tem tempo ruim, porque daí a gente não olha isso como um tempo ruim. A gente olha para isso como um tempo que faz parte. Tá? Ele pertence. Ele também pertence. Né? Não é que a gente tem que fugir. Muito pelo contrário, eu acho que a gente não tem que fugir de nada que acontece. Tinha um mestre que ele dizia que a gente deveria sim, abolir a palavra problema da nossa vida. Porque tudo que é problema é pesado, tem dificuldade, tem uma coisa que parece que a gente não vai conseguir resolver. Pegando a palavra na matemática, né? Ele tem Sim. que somar, dividir, raiz, aquela coisa toda, é complicado até chegar naquilo. O meu filho está fazendo engenharia química e às vezes ele faz uns cálculos de 4 páginas. Eu olho para Uau. aquilo e digo, meu Deus do céu, que problemão, isso é um problemão. Isso é um Ele problema. dizia que, ele dizia que todas as situações que a gente vive, sejam elas positivas ou negativas, elas têm que ser observadas como obstáculos que eu posso passar por cima, porque é muito alto, é muito grande, ou eu posso contornar pelo lado, porque é só uma folha de uma árvore que caiu na minha frente. Então, se eu olhar para tudo que acontece na minha vida com esse entendimento, eu não tenho problemas. Não existem problemas. Existem obstáculos que eu vou resolver. Eu vou passar por cima, ou eu vou contornar, ou eu vou pegar uma escada e aquela escada vai me ajudar, e tá tudo certo. Como a natureza, né, Jeff? Como a natureza. O Como a rio natureza. faz, né, com a água. A Né? água, se tem uma pedra muito grande, ele vai do lado, desvia e continua, Isso né? aí, isso aí. E se cai algumas Tá coisas, ele travado. carrega junto. Isso aí, com certeza. Tá travando para mim de novo. Ah, que pena, tá travando. Mas, Jeff, olha só, o Hum, pessoal encheu de comentário aqui, passou, ficou lá atrás, mas eu quero agradecer super, super, super a sua disponibilidade de você estar aqui, que eu sei que não é fácil, né? Que a Casa do Conhecimento, graças a Deus, tá sempre em atendimento, tá sempre cheia. E eu sei que você está mas- dando curso online também, né? sim, mas a gente sempre acha um tempo para estar com os amigos. Sempre acha um Ah, tempo. Espero que sim. E quero te agradecer também o convite, porque eu adoro conversar. Espero ter me feito entender. Espero que as pessoas realmente tenham absorvido, né? Porque às vezes a gente fala demais e eu tenho é muita informação e às vezes as informações vêm muito não, nem rápido, né? chegamos a falar do curso do luto, né? Que é fantástico Não, também, né, Jeff? Que tem o tempo de assim, luto, né? Que é um tempo que é extremamente necessário dentro desse ritual. isso aí de novo é naquela questão de viver e morrer. Se eu olhar
para o período de nascimento são 9 meses, são 7 meses. A pessoa sempre vai ter um tempo. O luto, ele dura 1 ano, tá? O luto oficial é 1 ano, porque a gente acredita que depois que o corpo físico, o espírito deixou o corpo físico, a gente tem que passar por todas as experiências de pelo menos 365 dias. Aniversário, carnaval, Páscoa, Natal, aniversário de casamento, tudo que se acontece durante 1 ano fixo, a família tem que viver aquilo ali. Então, é preciso respeitar esse período de 1 ano. Tá? Claro, algumas pessoas levam mais, levam 10 anos para cumprir esse luto, tudo certo. Também tem que ser respeitado esse tempo, porque às vezes tem coisas que a pessoa ainda não conseguiu processar dentro dela. Mas respeitar a ritualística de sim, preserve-se mais, tenha saudade, chore quando precisa chorar. Isso é uma coisa importante. Hoje, a morte não é mais pranteada como era antigamente. Hoje a gente é ensinado a, não, tudo bem, tá tudo certo. Não, olha para aquilo, tem uma perda física. Só que quando cai o entendimento que essa perda física te deixou coisas muito melhores, tá tudo certo. De novo, vai tudo para equilíbrio, vai tudo para o lugar. Vai tudo para o lugar, é verdade. E o luto tem que ser respeitado sim, cada um do seu jeito. Cada um Tem do as seu práticas jeito. lá de usar preto, aquela coisa toda, mas a pessoa tem que saber que ela está no luto dela, né? Seja lá o que for. Luto aqui, Ana, não é só da morte física. Quando as pessoas terminam um relacionamento, eu falo muito isso. Alguém diz, já está muito careta e tal. Eu sou contra essa coisa de pegação, assim, de ficar trocando toda hora de parceiro, de parceira, porque a pessoa não cumpriu aquele ciclo. E aí ela encontra um parceiro que vai fazer a mesma coisa. E aí fica sempre patinando. Aí por isso que as pessoas às vezes dizem, Ana, eu não entendo, eu não encontro uma pessoa, um homem ideal para mim, eu não encontro uma mulher ideal para mim, eu não encontro um parceiro, um relacionamento ideal. Sim, porque está no mesmo relacionamento. Vai ver a mesma história que se repete. A mesma história. Sim, vejo então, isso nas populações. O luto serve para isso também. Fazer o luto de uma relação. Ontem, na aula de rituais, tu falou a respeito de celebrar. Sim, celebra, faz uma festinha ali. Celebra aquele final. Sair do meu emprego, gratidão por tudo que eu aprendi aqui. Beleza. Passa um tempo recluso. Mas não tem dinheiro. Tem, vai fazer outra coisa, vai fazer negrinho para vender, vai fazer brigadeiro, vai inventar alguma coisa da vida, vai arranjar dinheiro. Dinheiro é desculpa. Né? Dinheiro é sempre uma desculpa para a gente não olhar para as coisas. E aí faz aquele período de luto, e daí talvez tu descubra um monte de coisa que tu pode fazer. A Karen Agner ontem comentou que ela está fechando o processo dela na aviação e vai assumir terapeuta. Eu acho ótimo isso que ela está fazendo, o fechamento de um ciclo, vai morrer para isso e vai realmente ser uma terapeuta. Vai viver para terapia. Isso é ótimo. É verdade. Senão ela fica assim, sou terapeuta, sou comissária. Sou terapeuta, sou comissária. É o que a gente vê. Então, o seu respeito, o luto. Na verdade, não é nem terapeuta, nem comissária, né? Nada. Porque ela não olha nem para um, nem para o outro. De novo, não está na vida. E quer começar outro e fica não nesse meio termo, não tem força de vida. Então, tudo tem que ter um período de luto. Tu estabelece, meu período de luto é 1 mês, meu período de luto é 6 meses. Vê se aquilo ali funcionou. Agora, não adianta eu querer pegar um emprego em outro lugar, ainda pranteando, porque na outra empresa era muito bom, porque lá todo mundo me amava, e lá eu tinha tal cargo, lá não sei o quê. Não tá naquilo preso, não tem pulso de vida de novo. Tá só esperando morrer de novo. E aí, quando for despedida, vai ser despedida do mesmo jeito que foi. Porque tá no mesmo ciclo. Os relacionamentos são iguais. Iguais. Fala, Deus. É isso, Jeff. Coisa boa, adorei. Gratidão. Adorei. Eu queria, assim, se vocês gostaram do Jeff, todo domingo tem meditações lindíssimas, maravilhosas, às 8? 20h30. 20h30. Às 8h30 da noite, todos os domingos, o Jeff dá uma palhinha da grande sabedoria dele. Gente, pensa num homem que já estudou. Que bobagem. Não vem, Jeff. O Jeff sabe sobre cristal. O Jeff, ele às vezes ele encarna o José dos sonhos. Espera que vai entrar, cuida que ele está entrando. Fala sobre xamanismo, fala sobre... é um arsenal, né, Jeff? É assim, igual a Betinha. Igual a Betinha, gente. É abrir o que tem de coisa ali dentro, não dá, né? É conversa para,
Só que tem que montar um programa onde conversa toda semana, assim, ó. É legal isso de programa. Show de A bola. Cat também eu quero montar. Tava pensando na Cat, eu vou montar um programa junto com ela, vou chamar Na Casa da Bruxa, Casa da Bruxa. E daí eu Muito vou bom. na casa dela, tipo, eu vou no programa dela fazer, questionar ela. A Cat sabe sobre lua, você também, né? Sobre lua, sobre ritual, sobre limpeza energética, sobre... Poxa, o que é isso? Sem Isso contar a sabedoria e saber explicar, saber mostrar para o outro um caminho bacana, um jeito bacana de fazer, de viver. Obrigado, Ana. Gratidão. Eu acho que tu falou, fechou no final com o que eu tenho a sensação. Eu acho que a gente ama viver, a gente ama a vida, a gente respeita a vida em todos os seus ciclos, assim, não tentando passar por cima, tá tudo certo. Eu acho que é isso mesmo. Gratidão. Gratidão Então, pelo convite. Jeff, o seu Insta é Jefferson Maus? Eu acho que é @Maus Jefferson. Arroba É, Maus. eu De acho que mouse pelo, ele não tem ou nada. Jefferson Maus. Porque eu não sou tecnológico, eu não lembro essas coisas de cor. Mas eu acho que é. Mas volta lá, vai achar Jefferson Maus da Casa do Conhecimento, vai achar com certeza. Vai achar com certeza. Então tá bom, Jeff. Ai, Gratidão. muita gratidão. Obrigada, obrigada mesmo. De coração, amei o nosso bate-papo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Espero que o pessoal aqui que participou tenha gostado também. E se gostou, Estou ajuda a sempre à tua gente, disposição. compartilha. Estou sempre à tua disposição. Obrigada, Tá? gratidão. Um beijo, gente. Um Beijão. beijo, bom almoço para vocês. Uma boa tarde. E ainda vou decidir se faço café amanhã, hein? Olha lá. Beijo.